Vamos orar a Deus, vamos orar a Deus. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno e bondoso Pai. Ó Deus querido, santo, justo e fiel. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha, Deus de glória. Eu te peço nesta hora, meu Deus, perdão pelos meus pecados. Eu te peço nesta hora, perdão pelas minhas falhas. Ó meu Deus e meu Pai. Ó Deus, eu reconheço, meu Deus querido, as minhas falhas, também as minhas limitações. Também reconheço, ó Pai amado, que não sou nada e que sou dependente da tua misericórdia. Alcança, meu Deus amado, este pequenino agora com a tua misericórdia. Alcança a minha vida, alcança esta igreja com a tua misericórdia, Senhor, porque nós precisamos, ó Deus amado, ó Deus glorioso e santo, nós precisamos aprender no Senhor, nós precisamos, ó Pai, estarmos, ó Deus querido, ó Deus amado e santo, confiante e perseverante, ó Pai, ó meu Deus, da tua palavra, da sã doutrina, ó meu Deus e meu Pai, tenha de misericórdia, tenha de compaixão. Eu te peço, meu Deus, que tu fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, ocupa as suas mãos aí. Dê uma salva de palmas para Jesus. Deus alegre por Jesus. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. Essa semana eu estava trabalhando um pouco até mais tarde. E é uma forma doutrinária que eu aprendi, porque doutrina significa ensino, instrução e disciplina. Então, uma parte doutrinária que eu aprendi, que está fazendo a aula de 3 dias. É o que eu aprendi. Glória a Deus. Apesar que eu gosto muito desse negócio de barba, não sou. Mas essa semana, eu não fiz barba, não tinha feito barba. E a minha filha pequenininha, eu pedi ela um beijo e ela beijava minha testa. Aí eu pedi ela um beijo e ela beijava minha testa. Aí eu falei assim, mas dá um beijo aqui no papai. Aí ela falou assim, não, está de barba, é a barba. Ai, meu Deus. Por que isso, irmãos? Por que eu estou falando isso? Aquilo que eu aprendi em fazer 3 vezes ao dia, 3 vezes na semana, de 3 em 3 dias, por exemplo, a minha filha automaticamente acostumou com aquilo. E quando ela chegou para beijar o meu rosto em capa de barba, ela achou esquisito, achou estranho. Então nós partimos daqui em que vem dizendo acerca da doutrina. Não é a doutrina do ministério da igreja, mas sim o ensinamento. Na casa de cada um tem um certo ensinamento. Não cabe a mim chegar e impor um ensinamento que eu dei às minhas filhas para os seus filhos. Porque a resposta vai ser, de fato, assim: você não é meu pai. Quem tem que ensinar é meu pai. Sim ou não? Amém. E a Bíblia vem dizendo assim: olha, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, o Senhor, porque isso é justo. Aleluia. Mas a palavra justo me chama a atenção, porque tem pessoas que são fiéis, tem pessoas que são sinceras, tem pessoas que são alegres, batalhadoras, mas não são justas. E isso, de fato, a Bíblia vem dizendo assim: olha, aquele que é justo faz justiça se ajuda. E aquele que é sujo, suja-se. Então, a partir daí, irmãos, me chama a atenção o ser justo. Porque muitas das vezes nós, como pais,
mães que estão no lugar do pai não são justos. Uma certa feita eu fui comprar um pão na padaria e chegando lá, uma criança cutucando o pai, chorando, pedindo uma bala. E ele brigou, deu aquela balançada na criança, não comprou, mas foi lá e comprou 3 maços de cigarro. Ai, gente. Nossa Deus. Então, muitas das vezes, nós não somos justos. Podemos ser um bom pai, as mães podem ter sido uma boa mãe, mas muitas das vezes falta a nós ser justo. E ser justo é encaixar certinho, não deixar falta nenhuma. Isso é o ser justo. E o ser justo na nossa maneira vem de um alerta de uma base para a igreja de Éfeso. E Paulo está ensinando aos Efésios, dizendo: vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor. Olha, a forma que eu fui educado, para mim, valeu muito, mas para muitos hoje é uma covardia. Eu apanhava 3 vezes no dia, se a minha mãe não fizesse hora extra. Se ela fizesse hora extra, eu apanhava mais. Então daí dá para entender. Eu fui, pela misericórdia do Senhor, pastor, tinha um irmão que ele foi obreiro, ele é obreiro, o pastor Zé, é o que mais puxava a minha orelha quando menino dentro da igreja. Mas aquilo serviu porque é a forma que minha mãe me educou, às vezes com a marca, me deixou a lembrança e a lembrança me fez o homem que hoje eu sou. Glória a Deus. Porque se ela não tivesse me marcado, o mundo me marcaria. E antes que o mundo me marcasse, ela veio e me marcou com coro, com correção, para que eu lembrasse e outra hora eu dissesse: obrigado, minha mãe, por tudo. Então essa parte de ser justo, às vezes nós não somos justos com os nossos filhos. Então é muito importante, irmãos, que nós venhamos a buscar a ser um pouco mais justo com os nossos filhos. É muito simples você chegar e bater, mas a criança não vai saber por que ela está apanhando. Porque toda a base da doutrina, ela vem assim. E isso já é de Deus, se você mesmo faz isso. Você vira para a criança e fala assim: olha, não mexe aí. Ela vai lá e mexe a segunda vez, você vai: eu falei para você não mexer. Se você mexer, eu vou te bater. Você avisou? Você foi lá e instruiu ela para não mexer, e se ela mexer a terceira vez, ela vai apanhar, que seria uma disciplina. Isso serve dentro da igreja também. Primeiro nós ensinamos a palavra de Deus, depois nós instruímos a você se você errar, e depois nós vamos disciplinar vocês, não com coro, mas sim dentro da palavra de Deus, para que vocês entendam. Amém? Veja um pouco mais. Está dizendo aos filhos: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mandamento com promessa. Honrar. É fácil honrar a pessoa ao pé. É fácil honrar nas vistas da pessoa. Difícil é honrar longe. E não foge de nós. No primeiro namoro, a gente não honrava pai e mãe. Longe a gente fazia o que queria. Não lembrava nem do pai nem da mãe. Não lembrava, mas
bíblico, dizendo que nós não estávamos honrando. Já te deu um abraço, depois de todo. Deus abençoe. Então veja, meus irmãos, quando nós falamos em honrar pai e mãe, para a glória de Jesus Cristo, eu cuidei da minha mãe até ela falecer. Eu passava 4 horas lendo Bíblia com a minha mãe. Eu passava escutando minha mãe falar. Quando ela falava alguma coisa relacionada à Bíblia, automaticamente o meu cérebro já ia até que estava o versículo e o livro e a passagem, para que eu começasse a conversar com a minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, o que ela deixou para mim foi uma caneca de alumínio que eu tomava café junto com ela e a Bíblia que a gente lia todo dia. Nessa parte de honrar pai e mãe, para nós às vezes é um pouco difícil, mas temos que fazer. É o primeiro mandamento. Glória a Deus. Para que te vá bem e viva muitos tempos sobre a terra. Olha, irmãos, eu gosto muito em todas as igrejas em que o Senhor me dá a oportunidade, porque eu não sou digno nem sou merecedor. Todas as igrejas onde o Senhor me coloca como dirigente, mas para servir, eu sempre acolho, e a irmã lá de testemunha, eu sempre tenho aquela senhorinha que eu tenho que chegar e dar um abraço. Inclusive, essa irmã aqui é igualzinha a minha mãe lá do São Caetano, é igualzinho. A irmã Sebastião chegou e falou: eu pensei que era a irmã Geralda. Então, irmãos, por que viva muito tempo? Quando nós honramos o pai e a mãe e sentimos temor e tremor, temor vem substituído pelo medo. Se meu pai ou minha mãe me vê aqui, se meu pai e minha mãe me pegam fazendo isso, se meu pai e minha mãe fica sabendo disso, então todas essas incógnitas, vamos dizer assim, nos leva a entender que o medo, ele nos coloca numa linha contínua, numa velocidade adequada, para que vivemos um pouco mais sobre a face da terra. Porque aquele que desobedece, ele bate de frente com o mundo. Olha biblicamente, no jardim do Éden, não tinha tristeza, não tinha morte, não tinha choro, não tinha sofrimento, não tinha nada disso. Quando Eva dá ouvido às perguntas e automaticamente começa a responder à serpente, pega do fruto, desobedece a Deus, dá ao seu marido, automaticamente vem a sentença. E após a sentença, eles são colocados para fora. E lá fora tinha sofrimento, lá fora tinha choro, lá fora tinha morte, lá fora tinha tudo que não prestava. Mas isso só aconteceu quando veio a desobediência. E é por isso que, para que vamos bem sobre essa terra, para que vivemos bem, devemos obedecer, honrar pai e mãe, para que os nossos dias sobre a face dessa terra venham a ser prolongados. Glória a Deus. É tão bom, muito bom, quando você sai e você não tem que ficar olhando para um lado e para o outro. Observe uma pessoa quando ela está cometendo algo de errado, ou ela esconde as costas
está antecipando o seu sofrimento. É bom que vivemos bem sobre a face dessa terra. Glória. Só que me chama a atenção agora. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Glória a Deus. Isso é fato. Nós erramos tanto por não observar as crianças e aprender com elas. Um exemplo claríssimo. Se você pega uma criança igual aquela como é que é o nome dele? Davi. Glória a Deus. E aí você pega o Davi, ó Davi, vamos andar. Sempre vi essa palavra, né? Estou cansado, meu braço está doendo. Vamos andar um pouquinho. Pega o Davi, e aí ele estica o bracinho para cima. Aí pega o Davi e vai andando. Olha que coisa interessante, irmãos. Enquanto nós damos um passo, o Davi dá 4 passos. Enquanto nós andamos, o Davi está correndo. Glória a Deus. E aí nós viramos e falamos assim: você só andou até aqui. Não, ele já andou 4 vezes mais, porque ele estava correndo. E além disso, o bracinho dele já está doendo. E nós não entendemos que nós estamos fazendo mais mal para ele do que bem, por não observar isso. E quem já viu aquelas que chegam e ainda corta no couro, briga com a criança e coloca ela para andar? Glória a Deus. Vamos entender então? Não provoquei-vos a ira dos vossos filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não faça isso. Tem criança que está apanhando injustamente, e isso vai causando dentro dela, porque o choro é um sentimento de expressão, é precioso. Não há algo mais importante nessa terra como expressão Glória a Deus. do que uma lágrima. Uma lágrima ela é tão valiosa que um anjo desce como um raio, vem e recolhe a lágrima e leva para Deus. É muito importante uma lágrima. Agora, uma lágrima de uma criança, que a Bíblia diz assim: deixai vir, pois as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Imagina que não tem pecado nenhum e vai causando dentro daquela criança aquela sensação de uma hora chegar e perguntar: por que eu estou apanhando? Glória a Deus. Meu Deus, é verdade. Porque chega um ponto em que aquelas lágrimas vai se tornar em ira, e a ira Glória a Deus. nos traz consequências Aleluia. que lá na frente não suportaremos os espinhos. Glória a Deus. Não provoquei-vos a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina. Volto a repetir: quando se fala de doutrina, é ensino, instrução e disciplina. Glória a Deus. Eu ensino, vou instruir, vou disciplinar. Pastor, mas por que disso? Porque Paulo ele estava preparando, desde a criança até o mais velho, acerca da igreja que tinha como pilar o amor. Porque se não tiver o amor, nada disso aqui vai fazer efeito. Não surge efeito nenhum se primeiramente eu não dizer assim: olha, eu amo meu filho, e o amor que eu tenho para o meu filho tem que ser demonstrado, tem que ser um amor protetor, tem que ser um amor cuidadoso, tem que ser um amor que diz assim: esse menino
semana passada, nós buscávamos todos os dias, de uma certa frequência, uma senhora, ela era feira, e eu fui visitar uma membro da igreja, a Dona Maria, e na frente da casa da Dona Maria tinha essa senhora. E eu fiquei incomodado porque ela usava um aparelho para andar. E aí eu perguntei àquela senhora assim: a senhora, deixa eu te dar um abraço? Glória a Deus. E a Dona Maria, que a gente tinha visitado, ela falou assim: pastor, ela vive sozinha. E quando eu falei para ela assim: deixa eu te dar um abraço, Amém, Jesus. uma lágrima desceu. Meu Deus. E quando eu percebi, eu falei: agora eu vou te dar um abraço dele, deu um abraço dele. Glória a Deus. Ela me convidou, juntamente com o irmão e a irmã que estavam conosco, para entrarmos para a casa dela, e a casa dela estava com. Não, era difícil de respirar por causa do cheiro do mofo. Meu Deus do céu. Então a gente, conversando com aquela senhora, ela resolveu ir para a igreja. Aceitou Jesus e foi para a igreja. E a gente buscava numa certa frequência ela para ir para a igreja. Glória a Deus. Ela escolheu ser freira. A família, a mãe e o pai já tinham morrido. Os irmãos bem longe. Só tinha um sobrinho. Semana passada ela veio a falecer. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Ficou quase 7 meses internado no hospital, porque já estava liberado, mas não tinha ninguém para ir buscar e não tinha ninguém para cuidar. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Eu cuido de algo hoje das minhas filhas que amanhã irão cuidar de mim. É verdade. Glória a Deus. Eu trato as minhas filhas com tanto carinho, porque amanhã elas vão cuidar de mim. É verdade. A minha filha mais velha está aprendendo lá em São Caetano. Sabe por que eu estou falando isso? Você planta hoje, para amanhã você descansar na sombra daquilo que você plantou no passado. Glória a Deus. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Você já viu aquela pessoa que um pai ou uma mãe na frente dos outros é uma excelente mãe e uma excelente pai, mas quando chega em casa, Glória a Deus. quando chega em casa, não podemos fazer assim. Temos que plantar o amor no coração das nossas crianças hoje, Glória a Deus. porque amanhã a humanidade terá amor para comer. Se plantarmos ódio e raiva hoje, daqui a 10 anos, esse mundo estará em caos. Devemos plantar amor hoje, começando a aprender a ser pai e mãe, para que possamos ter bons filhos para ingressar na vida. Amém? Vou voltar biblicamente. Glória a Deus. Por que Paulo estava ensinando dessa forma?
Porque lá na frente viria uma sentença para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela tinha como um título o amor. Ela tinha como pilar o amor. E o pilar fundamental do amor é acreditar no fingido. É acreditar naquele que engana. Esse é o pilar do amor. A pessoa mente, a pessoa trai, a pessoa faz isso e aquilo, mas aquele que ama, ele sempre vê uma esperança. Esse é o pilar do amor. E a igreja de Éfeso estava perdendo esse pilar. Aliás, tinha perdido esse pilar. Assim como muitos têm perdido esse pilar de amar uns aos outros. O pai amar o filho amar o pai. Está se perdendo esse pilar. E esse pilar ele tem que ser cada vez mais fortalecido para que venhamos no dia de amanhã ter um povo em que cumpre a palavra do Senhor que diz: filhinho, amei-vos uns aos outros como eu vos amei. Amém? Amém! É a palavra que eu deixo para os meus irmãos nesta noite. Vamos orar a Deus? Vamos? Amém. Já vou colocar a nossa irmã Sara na prova. Colocar na prova, deixar. Glória a Deus. Daria uma irmã Sara, deixa Deus trabalhar. Vamos orar a Deus, vamos? Amém. Vamos? Glória a Deus. Você que trouxe